Então, irmãos, eu vou lembrar algumas coisinhas. Eu estava ontem falando, eu acho que eu falei aqui, né? Que eu preguei muito na Argentina, no Paraguai, né? E eu tinha percebido, pelo menos na Argentina, que na hora da oferta, né? E eu vi isso em todas as igrejas. Aí um dia eu perguntei ao pastor, agora na hora de ofertar, aí todo mundo levanta e começa a bater palma. Aleluia, amém, amém. Aí o pastor falou assim para mim, não, é porque eles entendem que na hora da oferta é a melhor hora, onde eles vão ser abençoados, onde eles vão lançar semente. E eu vi que isso era normal nas igrejas lá, né? Pelo menos as que eu fui, que era o momento, o ofertório, e a oferta e tal, era o momento de alegria. E é o momento que a gente lança a semente, né? Então, eu vou tentar ser bem objetivo. A diferença, vocês sabem a diferença de oferta, dízimo e contribuição? Né? Isso aqui é apenas uma didática, né? Oferta é aquilo que a gente agradece, né? E a oferta, ela é voluntária, né? Ainda que algumas coisas aqui sejam semelhantes. O dízimo é uma ordem, é um reconhecimento, é um investimento, né? Eu vou repetir daqui a pouco. E contribuição é algo que leva a ajudar alguém. Então, oferta, agradecimento, né? É uma colheita. Eu estou lançando uma colheita. As ofertas, né? Estou ofertando por algo. É uma colheita. O dízimo é uma ordem, é um reconhecimento, é um investimento. E a contribuição é uma ajuda. Por isso que a gente observa, aqui levaria tempo eu falar, a Bíblia apresenta 3 mesas: a mesa de Deus, a mesa dos sacerdotes ou dos obreiros e a mesa dos necessitados. Você vai ver isso no livro de Levítico, você vai ver isso também em Atos dos Apóstolos, você vai ver Paulo falando isso em 2 Coríntios 9. A mesa de Deus é a mesa da casa dele, é a mesa, né, que a gente continua abençoando, os dízimos e oferta. A mesa dos sacerdotes, né, ela pode ser ofertas, como podem ser dízimos, e a mesa dos necessitados é da contribuição, quando a igreja se envolve para ajudar as pessoas. Essa semana eu fui indagado por um aluno, e a gente ouve toda hora isso. Mas o dízimo não é só no Antigo Testamento? Jesus não fez tudo e tal? Eu já sei de onde vem essa conversa, né? E tal, expliquei para ele. Eu falei, você já olhou Hebreus capítulo 7? Hebreus é no Antigo ou Novo Testamento? É no Novo. E lá está falando dos dízimos e das ofertas. Inclusive está dizendo que o nosso dízimo e oferta nós trazíamos para o homem no Antigo Testamento. Agora a gente traz para aquele que vive. Quem é aquele que vive? Quem é aquele que vive? Cristo. Então, os dízimos e as ofertas, elas simbolizam Cristo na nossa vida. E é um ato contínuo. Eu não sei, eu acredito aqui, que o pessoal aqui é pré-milenista, eu acho, que acredita no milênio. Inclusive no milênio, eu mostrei para ele lá em Ezequiel 44, que os dízimos vão ser entregues no milênio, quando Cristo está reinando aqui na terra. Está lá escrito, continua. E Zacarias 14, vão a Jerusalém de ano em ano adorar o Senhor na festa dos tabernáculos, e mostrando que claro que a igreja está reinando com Cristo, mas essa ordem, ela continua, não é? Aí eu virei para ele, mas se a pessoa que te falou não quiser ofertar ou dizimar, esse é problema dele, porque para nós é uma alegria, e a gente vai entender. Eu quero ainda falar aqui de 30 motivos por que eu tenho que ser dizimista, não é? Depois eu passo até essa lista para o pastor, para depois essas 30, ou 30 não, 21, perdão, 21 motivos porque eu sou dizimista. Tudo isso aqui está na Bíblia. Está lá, está na Bíblia, no Antigo e no Novo Testamento. Então,
A Bíblia ensina que tudo que fazemos deve glorificar a Deus. Está lá em 1 Coríntios 31. Assim sendo, podemos e devemos glorificar o nome de Deus através do dinheiro? Também podemos glorificar ou não? Sim ou não, irmão? Sim, em tudo. Em tudo. Eu não vou entrar nesse ponto não, porque é polêmico e tal. A palavra de Deus tem muitas orientações sobre o dinheiro, bens materiais, etc. Deus sabia da dificuldade, tentações e pressões que iríamos enfrentar nesta área. O plano de Deus é que tenhamos vitória nessa área. Também, como filhos de Deus, temos que ter um novo sistema de valores. Eu queria que alguém lesse aí Provérbios 30, 8, 9. Interessante, né? O que esse texto fala sobre essa questão de finanças. Provérbios 30, versículos 8 e 9. Já está até escrito ali. Estão vendo lá? Afasta de mim a vaidade e a palavra mentirosa. Não me des nem a pobreza, nem a riqueza. Mantém-me do pão da minha porção acostumada. E, para que porventura de fato não te negue, né? Não venha te negar, é porque a versão está diferente do que eu coloquei aqui. E eu vou ler aqui na minha, né? Porque tem essa questão de, às vezes, texto original, né? Atualizada. Mas a Sociedade Bíblica também alterou um negócio aqui, mas isso aí é estudo para interpretação de texto, hermenêutica, né? Que tem hora que, às vezes, querendo melhorar, ele diz assim, verso 30, 8 e 9, não me deis nem a pobreza nem a riqueza, dai-me o pão que for necessário, para que não suceda que, estando eu farto, te negue e diga, quem é o Senhor? Ou que, empobrecido, não venha furtar e profane o nome do Senhor. Isso aqui é uma realidade, irmãos? Hein? Sim. Quantas pessoas, por exemplo, eu conheço, talvez vocês conheçam, que a pessoa era de uma maneira quando ela, vamos dizer assim, tinha apenas o pão necessário, e depois que ela ficou, ela esqueceu de todo mundo. Não é? A gente não vê isso, pessoas que depois, quando sobe um pouquinho, aí esquece todo mundo, não lembra mais de ninguém, mas não sabe, como diz Zacarias, os pequenos começos, porque tem que ter equilíbrio. Equilíbrio. Plantar é uma semente. A Bíblia diz assim em Gálatas, tudo que o homem planta, ele vai colher. É tudo. Tempo, oração, boa palavra, pessoas, ministérios, ofertas e dízimo. O que eu planto, eu vou colher. Então, se eu dou tempo, eu terei tempo. Se eu oro, terei tudo. É a lei da semeadura. E o princípio é o mesmo. Agora, em Ageu 2,8, Deus diz assim, minha é a prata, meu é o ouro. Então, o que a gente tem aqui é de Deus. Ele é Senhor de tudo. Por isso que o Salmo 24:1, Davi diz lá, que do Senhor é a terra e todos os seus habitantes. Então, tudo é de Deus? Sim, ele é Senhor de tudo. Então, minha é prata, meu é o ouro. Agora, eu queria que esse texto de Deuteronômio, não é doutor anônimo, né? 8:18, olha o que Deus está dizendo para Moisés, e é interessante, né? Deuteronômio 18. Já está até na parte que eu quero que diga, né? Antes lembrar do seu teu Deus, porque é Ele que te dá força para adquirires. Então, até isso, é Deus que dá. É Deus que dá. Então, veja bem, para você não se perder. Minha é prata, meu é o ouro. 24, o Senhor é dono de tudo. E Ele dá força, né, para a gente adquirir riqueza que vem dEle. E como a gente falou na semana passada, Deus supre as nossas necessidades, nós não lemos isso? Deus supre as necessidades, quer dizer, por que a questão não é uma gestão é uma gestão do dinheiro,
ela tem a função de suprir nossas necessidades, de ajudar uns aos outros e também da obra. É aquilo que eu falei das 3 mesas. Por isso que a gente tem que entender essa mecânica, né, que Deus trabalha sobre os dízimos e ofertas. Eu coloquei aqui, não vai dar tempo, mas tudo isso aqui, se eu puder, depois eu vou passar para o pastor, aí ele vai falar com mais calma. Quando que as coisas podem não acontecer na nossa vida? Eu coloquei aqui, essas palavras aqui não são minhas, isso aqui é de um livro muito bom, chamado Fé e Finanças no Reino de Deus, de Lorie Kahneman, editora Betânia, o fundador da Jocum, e ele fala sobre essa dinâmica de dízimos e ofertas no ministério dele. Então ele diz, quando as coisas não acontecem, tem coisa que pode não estar acontecendo na nossa vida. E ele coloca referente, eu só vou citar texto, mas não vai dar tempo da gente ler. Quando amamos mais o dinheiro do que Deus. Mateus 6,24. Muitas vezes, quando a gente ama mais o dinheiro do que Deus, as coisas podem não acontecer. Quando não realizamos a vontade de Deus. Atos 5, Ananias e Safira. Quando temos alguma dívida. Romanos 13:8. Isso. Como é que você está querendo que Deus te abençoe se você está devendo todo mundo? Muita gente, às vezes, fica devendo a cantina. Está devendo a cantina ou está devendo a Deus? Hein? A cantina não é de Deus? Isso aqui não é de Deus? Então está devendo a cantina, está devendo a Deus. Não está devendo ninguém na cantina, está devendo a Deus. Então tem que resolver o problema lá. Né? Quando não devolvemos os dízimos, isso aí está claro. Malaquias 3:8, que daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Quando a gente não devolve, alguma coisa está errada. Hoje eu estava falando para um pastor. Quando a gente não devolve o dízimo, alguém passa a ter dinheiro sobre o seu dízimo. Quem? Quem quiser já que passa a ter direito sobre tirar o teu dízimo? O diabo. Ele passa a ter. Eu não devolvi, então ele fala, agora é meu. E geralmente a gente perde aquele dinheiro que a gente não devolveu para Deus. Isso é uma lei espiritual, irmãos. É uma lei espiritual. O dízimo, como diz Roberto McAllister, né, é um assunto espiritual. O diabo é que leva para o material. Outra coisa, quando não somos generosos. 2 Coríntios 9, que daqui a pouco a gente... O que é ser generoso? É você abençoar muito mais do que... Né, a pessoa, ele te pede um prato de comida, você vai no mercado e faz umas compras. Isso é ser generoso. Você ir além do que a pessoa pediu. Quando nós não demonstramos gratidão a Deus, Levítico 22:2. Então, quando eu não estou, eu agradeço a Deus pelo que Deus está fazendo, então alguma coisa vai ser ruim. Eu tenho que agradecer a Deus. Disse um pregador, Charles Spurgeon, que quando a gente abre os olhos, já tem que dizer, obrigado Deus, o Senhor me deu mais um dia de vida. Então, se todos nós estamos aqui, é porque Deus nos deu mais um ano de vida. Ele que controla tudo. Ana canta que a morte e a vida, Ele que decide. Né? Quando também não somos fiéis, aqui uma questão, não somos fiéis no pouco. O que é o pouco? Às vezes é pedido uma oferta, alguma coisa, meu, só tenho 10 centavos, só tenho 50. Oferte, é semente. Deus está olhando a intenção, não o valor. E quando deixamos de obedecer alguma ordem de Deus, está lá em Hebreus 3:18. Então, quando Deus fala, o pastor hoje estava me contando um testemunho rápido, que Deus falou para uma irmã, esse é o testemunho dela, mas tem um princípio. Ele até, agora ele falou o nome lá, Samuelzinho, era de Madureira, não sei se é. Isso. E aí, uma irmã, uma irmã, Deus falou para ela dar, ela recebeu um dinheiro, para ela dar R$1.000 para a igreja. E ela estava com os R$1.000. Ela falou, mas isso é muito. Eu vou dar 100. Deu 100. E aí ela foi para o ponto do ônibus. Quando chegou no ponto do ônibus, o assaltante levou os 900. Aí ela voltou para a igreja, pediu ao pastor se podia devolver os 100, porque ela estava sem dinheiro. E aí ela lembrou que Deus tinha pedido o dinheiro.
E aí o ladrão pôde ter o direito de tirar o que ela não deu. Aí, a partir dali, né, até se Deus pedisse qualquer coisa, ela dava. Eu contando lá a história que aconteceu lá na igreja desse pastor lá e tudo. Então, não é que... Vocês entendem, é um negócio sério, não é? Ananias e Safira, para não dizer o que, eles foram fulminados. Bons tempos aqui. Mas, é tempo sim, irmãos. Não sei se o pastor vai lembrar aqui, a minha mãe que contava isso, quando ela era nova, ela era da Assembleia de Deus Madureira, do tempo do Paulo Levas Macalão. Entrou um camarada lá fumando, o diácono chegou e falou assim, o senhor pode fumar lá fora, depois o senhor entra. Não tem problema, o senhor entra. Ele entrou de novo fumando, e o diácono pediu para ele fumar lá fora. Quando ele entrou na terceira vez, houve um trovão dentro da igreja. Bum! O cara caiu fulminado. Chamaram a polícia e não foi diagnosticado, porque o cara morreu. Ele foi fulminado. Fulminado. Houve um temor na igreja naquele momento que, né? Então, lembra de os filhos de Arão? Viraram churrasquinho. Né? Então, esse é o nosso Deus, né? Outra coisa, quando o nosso interesse não está na lição que Deus nos dá na necessidade. O mesmo Deus que manda é o mesmo Deus que pode reter? Sim, ele pode reter. Ele pode reter. E às vezes ele faz isso para te ensinar alguma coisa. Porque a gente não está preso a essas coisas da terra. O nosso coração tem que estar nas coisas de Deus, não está nos tesouros da terra. E hoje eu vi uma citação de um pastor no Facebook falando de coisas que a gente está vendo hoje dentro da igreja, que não interessa, mas o negócio está muito fora daquilo que Deus determinou aqui. Outra coisa, quando não trabalhamos diligentemente, está lá em 2 Tessalonicenses 3, Provérbio 28, quer dizer, você está dentro da igreja, mas você não se envolve na igreja. Isso pode afetar as ações de Deus sobre finanças na sua vida. Não é? E quando tomamos decisões erradas do passado, então colhemos o presente. Porque tem coisas que você fez no passado que você vai colher agora. Então você tem que ter cuidado com isso. Tem outros pontos aqui, mas eu quero ainda acrescentar, né, sobre essa questão de dízimos e ofertas. O que eu vou falar aqui está tudo baseado em 2 Coríntios 8 e 2 Coríntios 9. Tudo que eu vou citar aqui. Né? Como a gente contribui? Porque a proposta aqui é dízimos e ofertas. Como é que eu contribuo baseado no que está aqui? Essa citação aqui é de um pastor americano, até o Laurie Kahneman. Deus julga todas as nossas ações com base na intenção com que a praticamos. Deus julga todas as ações com base na intenção com que nós praticamos. Por que eu vou abençoar o fulano, não vou abençoar o Beltrano? Por que Deus está vendo a sua intenção? Então, baseado nisso, o texto diz que eu tenho que dar primeiramente para quem? Quem que tem que receber as minhas finanças e as minhas ofertas? Quem é o primeiro que eu tenho que receber? Que tem que receber? Deus. Então eu já tenho que chegar a pegar assim a carteira. Senhor, obrigado. No meu tempo de marinha, nos fuzileiros navais, quando eu recebi o meu pagamento, já levantava, agradecia a Deus, já ali eu separava e já dizia, obrigado, isso aqui agora é do Senhor. Não é? Então, já agradecer. Outra coisa, dar com gratidão. Está lá em 2 Coríntios 9. O que é dar com gratidão? Hein? Se a pessoa vem aqui com cara fechada. Quando eu estou ofertando a Deus, primeiro que a gente poderia dar para Deus muito mais. Mas Deus está olhando a intenção. De repente alguém pode chegar aqui e dar R$100 e outro chegou aqui e deu 10, o de 10 teve mais gratidão do que o de 100. Por isso que Deus olha a intenção.
Como é que está o teu coração com respeito a isso? Por isso parece aquilo que você reclama, porque que o outro parece que é abençoado, o outro não é. Analisa isso aí. Eu tenho que também, segundo 2 Coríntios 8, dar com alegria. O que é com alegria? Porque parece que quando a gente fala de dizimar e ofertar, algumas pessoas fecham de novo, outra vez. Mas é porque essa pessoa não entendeu o princípio. Porque isso tem que ser feito, como diz o texto de Paulo, com alegria. Tem que ser voluntariamente. Será que o pastor põe alguém ali, um diácono armado? Vem cá, trouxe oferta hoje? Eu ia falar uma coisa aqui, mas tem lugar aí que os caras até... né? Então, mas é voluntário. Porque tem que ser de um coração grato. De um coração grato. E outra coisa que está lá em 2 Coríntios, tem que ser prontamente. Sim ou não? Tudo isso aqui é sim, mas eu estou só fazendo a reflexão. Então, tem que ser algo que você já, como a gente leu na semana passada, Davi já tinha preparado. Eu faço isso. Qualquer igreja que eu vou, eu fico procurando, porque eu já quero ofertar. Não é? Preparado. Outra coisa, de boa vontade, é quase a mesma coisa. Como eu falei, não é com cara fechada, está lá no texto. Generosamente, eu falei, não com avareza. A Bíblia, como é que Deus trata o avarento? Não é? Tinha um personagem do Chico Anísio, né? Fugiu o nome do cara, que era um cara, acho que era Gastão, sei lá, o cara era tudo, até grão de arroz. E tem umas pessoas meio assim, que não são generosas. E você tem que ter um coração generoso. Outra coisa, como eu falei aqui também, não é por obrigação, porque o texto está dizendo isso, liberalmente, e dar sistematicamente, porque tudo isso faz parte do propósito de Deus na nossa vida. Então, quando você quer o melhor desse lugar? Hein? Qual é o princípio de lá de Gênesis, ou de Malaquias? O interessante, vocês já leram o livro de Malaquias? Acredito que sim. Interessante que nesse livro, Deus está falando com uma classe de pessoas. Quem é que Deus está chamando a atenção? Os sacerdotes. É os sacerdotes, esses 4 capítulos. Eu quero ler aqui, porque tem hora que eu falo muito sobre hermenêutica, porque o que a gente percebe, as pessoas não lêem o texto como tem que ser dito. Verso 10, que daqui a pouco a gente vai falar aqui também. Olha só, trazei. O que é trazer? Hein? Gostei. É entregar, é devolver. Tem gente que diz que a gente paga dízimo. Você paga? Não, você devolve. Porque pertence a quem? Eu devolvo o que é dele. Lembra da árvore da vida lá? Da árvore do bem e do mal? É dele. É dele. Esse é um princípio. Trazei todos os... Está no plural ou singular? Então são vários tipos. Não é um só. São vários tipos. Porque havia várias coisas dos dízimos aqui, animais, tudo, frutas, todos os dízimos. Aonde? Onde é a casa do tesouro? Hein? Era o templo, mas hoje a igreja. Trazei para a casa do tesouro. Aí tem aquela pessoa que, mas eu senti de levar na igreja do outro. Irmão, leva o que para a igreja do outro? Oferta, contribuição. O seu dízimo é aonde você está servindo a Deus. Isso é um princípio, isso é uma verdade. Trazei a casa para que haja mantimento na minha casa. A palavra mantimento também significa manutenção. Manutenção. Porque algumas pessoas pensam que isso aqui é de graça.
Quem aqui não lembra, meu pai falava muito isso. Talvez alguns aqui, alguns filhos devam ter lembrado os pais, ou lembrou o pai. Apaga a luz, ninguém aqui é sócio da Light. Quantas vezes meu pai falava isso? Saiu, apaga a luz. Né? Isso virou um chavão, e todo mundo falava isso. Né? Porque as coisas a gente tem que pagar. E alguns pensam que a obra na casa de Deus, não é de graça. Não, irmãos. Você acha que isso aqui é de graça? E se o cara descobrir que é crente, ele bota mais caro. Hoje, antigamente não. Eu me lembro, rapidamente falando, eu estava a Impecável Maria Mansa, primeiro pagamento de Marinha, meu pai falou, compra coisa na Impecável Maria Mansa. E eu fui ali, nem sei se ainda tem ali na cidade, e aí eu tentando tirar os documentos para dar para o cara. Aí saiu a minha carteirinha da Assembleia, eu tenho até hoje, membro da Assembleia de Deus de Madureira. Aí o cara, você é crente? Pode guardar, tudo bem, abre crediário, crente aqui, vai fazer isso hoje. E se você falar que é pastor, polícia, chama alguém. Acabou aquela credibilidade. Crente hoje chamado ladrão, e não sei o que e tal. A gente tem que recuperar isso. Porque a palavra do crente tem que ser verdadeira. E aí é interessante que é a única vez que Deus diz, fazei prova de mim. Fazei prova de mim em alguns... Nisto o quê? Nos dízimos e ofertas. Ele está dizendo, faça prova se eu não vou abençoar. Faça a prova. Aí Davi vai dizer, prova e vê que o Senhor é bom. Interessante, Deus mandando provar ele. Prova se eu não vou te abençoar. Se eu não vou, porque isso é algo que a gente precisa ser liberto dessa situação sobre dízimos e ofertas, contribuição dentro da igreja. Porque, infelizmente, a mídia, como eu falei hoje lá para os irmãos sobre o contexto, a mídia tem envenenado a cabeça das pessoas e, às vezes, até crente. Eu não vou mais, porque lá é isso, lá é aquilo outro. Até gostei do que o pastor falou aqui, né? Essa questão de alguém querer saber quanto deu tanto, tanto. Na época que eu estava como pastor da Igreja Batista, tinha ali o tesoureiro para ele regular, né? Mas só quem via os dízimos e tal era o tesoureiro e o pastor, quando precisasse para ver alguma coisa, e às vezes nenhum pastor queria ver. Porque era uma coisa de você com quem? Com Deus. Então é uma coisa muito pessoal. Vocês estão entendendo? E ele disse, e diz o Senhor dos Exércitos, olha Deus afirmando, se eu não vos abrir as janelas do céu, caramba, é Deus falando para o profeta Malaquias, se eu não abrir a janela e derramar sobre vós bênçãos sem medida. Mas aí vem o encardido, o derrotado, o perturbado, o diabo, e diz para você que Deus não vai fazer. E diz para você que o dinheiro é teu. E diz para você, irmãos, Deus é dono de tudo. Ele falou para Jeremias, minha é a terra, como falou Davi. Mas ele fala também para Jeremias, eu sou o Senhor de tudo, tem alguma coisa difícil que eu não possa fazer? Todos os habitantes. Esses dias eu coloquei no Facebook uma citação que não é minha, mas é de um pastor do século passado. Bilhões de pessoas estão na terra, mas Deus não confunde a sua oração. Ele sabe quem é você. Ele sabe quem é você. Os cientistas já fizeram, não contaram, isso é por estimativa. As bilhões de estrelas que tem no universo, é uma coisa que não dá, tem mais estrela lá do que areia de grão da terra aqui na terra. E a Bíblia diz, Deus fala para Isaías que ele conhece todas as estrelas pelo nome. E ele não conhece você? Ele não sabe onde você está? Ele não sabe o que é a sua vida? Ele não sabe o que está acontecendo? Claro que sabe, irmão. Claro que sabe. Ele não sabe que você tem que pagar, ele não sabe o momento que você está vivendo, ele sabe. Mas isso aqui é um princípio.
que a gente tem que aprender algumas coisinhas aqui. Sobre as bênçãos. Por isso, por vossa causa, olha só, vou repreender o devorador. Quem é esse sujeito aqui? Hein? Quem é esse devorador? E ele vem para arrebatar. Hoje eu falei lá, pessoal, ele vem para roubar, matar e destruir. E, infelizmente, essa situação que a gente está vendo hoje no Rio de Janeiro, corrupção, dinheiro, é o amor ao dinheiro. Vocês estão entendendo isso? Tem mais coisas aqui, mas eu quero continuar aqui para nós entendermos. Quando não devolvemos os dízimos e ofertas ao Senhor, o que acontece? Essa aqui é uma citação de um pastor missionário. A questão não é quanto do meu dinheiro darei para Deus, mas sim quanto do dinheiro de Deus reservarei para mim. Deu para entender? Eu vou repetir. A questão não é quanto do meu dinheiro darei para Deus, mas sim quanto do dinheiro de Deus eu reservo para mim. Porque se é de Deus, eu devolvo para Ele. Irmãos, Deus não precisa do dinheiro. Ele precisa da tua fé. E aí Ele vai gerar isso. Eu vou falar uma coisa aqui que tem muita gente que diz aí, quer criticar. Aqui está baseado quase tudo aqui, a não ser quando eu fazer a citação diferente. Quando não devolvemos o dízimo e oferta, o que acontece? Eu roubo a Deus? Hein? Malaquias 3:8. No que me roubais? Não está escrito lá? No que me roubais? É porque pertence. E Deus está falando para os sacerdotes. Chamando a atenção dos sacerdotes. Leia depois, só tem 4 capítulos, tem coisas maravilhosas ali em Malaquias, que a gente já sabe, coisas maravilhosas ali. Estou trazendo maldição para a minha família. Também está lá em Malaquias 3. Eu trago maldição sobre a minha família. Eu estou falando aqui, irmãos, daquele que tem conhecimento sobre a Bíblia, sobre Cristo, aquele que nasceu de novo. O cara lá no ímpio, ele não vai entender isso não. Estou falando que para nós. Então, para a gente não se perder, eu roubo a Deus, trago maldição sobre mim e a minha família. Será que eu tenho que devolver os dízimos atrasados com juros? O pastor já tirou as palavras aqui. Depois vocês leem lá Levítico 27, que lá está escrito. Lembra do baixinho? Vou devolver. E até... Coisa interessante, tem uma coisa maravilhosa, aquele encontro de Jesus ali com ele, porque ele foi ao encontro de Jesus ou Jesus foi ao encontro dele? Foi até ele. Imagina, ele está ali parado, e Jesus foi até ele. E ele diz, desce devagar, depressa. Hoje, só um detalhezinho, sabe por que ele falou isso, além de tantas coisas maravilhosas? Estava se aproximando o sábado. Sexta-feira, sábado, Jesus tinha que ficar na casa dele. Depois a gente um dia conversa sobre isso aqui. Não estou abençoando a casa de Deus, 4. Malaquias também 3. Então, se eu não devolvo, eu não abençoo a casa de Deus. Entendem isso? Hein? Sim, eu não estou... como é que a igreja vai fazer? Porque alguns chegam e pensam, irmãos, que a igreja evangélica, ou grande parte da igreja, tem ajuda de governo. Tem? Não. Pelo contrário, tem hora que o governo quer até tirar. E esse que está aí, só Jesus, não sei. Quer até tirar. Vamos para o 4. E eu já falei isso aqui, mas vou dizer, acabei de ler o texto. Estou contribuindo com o diabo quando não devolvo meus dízimos e ofertas? Sim. Porque a partir do momento que eu não devolvo para Deus, ele passa a ter direito. Então, eu estou ajudando a força dele lá. Deixo de abençoar os sacerdotes e os ministros de Deus? Sim, agora vou citar Números 18, 24, que está lá. 18, 24. Eu deixo de abençoar. Porque
pegando o gancho desse texto, no texto, queria que alguém lesse aí, depois nós vamos ler 2 Coríntios 9. Alguém achou? Porque os dízimos dos filhos de Israel que oferecerem ao Senhor em oferta alçada, tenho dado por herança aos levitas, porquanto eu lhes disse, no meio dos filhos de Israel, nenhuma herança herdarão. Porque Deus disse que a herança deles era quem? Era o próprio Senhor. Não é? Era o próprio Senhor. Aí, vamos ver uma coisinha que Paulo diz, 1 Coríntios 9, versículo 6, 7. E também o 13 e o 14, para não ler todo o texto que é longo, mas depois vocês leem todo ele. Então, 1 Coríntios 9, versículos 6 e 7, e depois o 13 e o 14. Está até ali, ó. Ou... Somente eu e Barnabé não temos direito de deixar de trabalhar. Quem jamais vai à guerra à sua própria custa? Quem planta a vinha e não come do seu fruto? Ou quem apacenta um rebanho e não se alimenta do leite do rebanho? Agora o 13 e o 14. Não sabeis vós que os que... Aí alguém tropeçou lá. Não sabeis vós que os que prestam serviços sagrados do próprio templo se alimentam? E quem serve ao altar, do altar tira o seu sustento? Assim ordenou também o Senhor... Ordenou quem? Aos que pregam o Evangelho, que vivam do Evangelho. Os que pregam o Evangelho, que Paulo está reivindicando algo. Paulo não era levita. Ele era da tribo de... Eu ia botar aquele negócio que junta fio para lembrar. Porque às vezes gravo. Mas ele está dizendo que ele e Barnabé estão deixando tudo para fazer o quê? A obra do Senhor. Não é? A gente falar disso aqui, a pastor falar isso, fica meio constrangido. Mas eu vou constranger mais um pouquinho, tá? Eu quero ir lá para Timóteo, porque pode ser Tito, né? Para Timóteo. Lá para Timóteo. 5,17. Tem pastor que não gosta de falar isso, mas eu sou eu que estou falando, não é o pastor aqui não, sou eu. Eu também sou pastor. 1 Timóteo 5,17. Presta atenção aí, irmãos. Devem ser considerados merecedores de dobrados honorários os presbíteros que presidem bem. Alguns presbíteros vão bater palma aí. Com especialidade os que se afadigam na palavra e no ensino. Continua. Pois a Escritura declara, não amordaceis o boi quando pisa o trigo. E ainda, o trabalhador é digno do seu salário. Está claro aí, irmãos? Hein? Ou precisa falar alguma coisa? Mas eu vou falar mais alguma coisa. 1 Tessalonicenses 5,12. 1 Tessalonicenses 5,12. Agora vos rogamos, irmãos, que acateis com apreço os que trabalham entre vós e os que vos presidem no Senhor e vos admoestam. Quer dizer, aqueles... Então a gente vê aqui que Paulo está fazendo uma reivindicação da obra de Deus, né, para ele poder servir a obra de Deus do altar. Vocês entenderam isso, não entenderam? Hein? Sim foi mesmo. Sim ou não? Sim. Agora, veja bem, eu não estou falando porque tem gente aí que está esfolando ovelha, não é isso que eu estou dizendo, não. Eu estou falando de você abençoar aqueles
que presidem, aqueles que governam, aqueles que ensinam, aqueles que estão fazendo a obra de Deus. Se a igreja tem condição, porque vai fazer um serviço integral. Por isso que o texto fala aqui, deixo de abençoar os sacerdotes e ministros de Deus. É claro que tem pastores que não precisam trabalhar ou aquela coisa toda, não precisam. Não é? Tem outros que precisam. Então a gente precisa, entenderam isso não? Hein? Deixo de abençoar, sétimo, os domésticos da fé. Isso está lá em 2 Coríntios 8, de 1 a 4. Não vamos ler tudo por causa de questão de tempo, mas a gente pode até ler ali esse 2 Coríntios 8, de 1 a 4. Também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus concedida às igrejas da Macedônia. Porque no meio de muita prova de tribulação, manifestaram abundância de alegria. E a profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza da sua generosidade. Porque eles, testemunho eu, na medida de suas posses e mesmo acima delas, se mostraram voluntários, pedindo-nos com muitos rogos a graça de participarem da assistência aos santos. Olha que o povo que mais ajudou Jerusalém numa situação difícil foram as pessoas pobres e deram além das suas posses. Mas ali, é porque o tempo aqui não nos permite, porque existem muitas expressões que está sendo usado no grego, que não vai falar no hebraico, que tem a ver com dízimos e ofertas. Assistência, a generosidade de abundância. Então a gente vê que tem igrejas que faz o trabalho de assistência social, não tem? De darem cesta básica às pessoas mais simples, mas aqui os domésticos da fé. Quem são os domésticos da fé? Os irmãos em Cristo. Às vezes esse irmão que está aí sentado do teu lado não sabe o que vai fazer amanhã para pagar uma conta, como é que vai comprar isso, comprar aquilo outro. Por isso que Paulo diz em Efésios, compartilhai entre vós as vossas necessidades. Não é vergonha você chegar até o pastor ou a pessoa responsável e falar. Vocês entenderam isso? Vamos lá que eu quero passar na hora dos dízimos, que nós temos aqui, temos ainda alguns minutos. Eu trago juízo sobre mim, quer dizer, quando não devolvemos. Lembra de Ananias e Safira, capítulo 5 de Atos? Hein? Então, juízo, justiça de Deus. E o número 10, deixo de ser abençoado. Sim ou não? Sim, eu deixo de ser abençoado. Eu coloquei aqui um adendo, não vou expandir, baseado naquilo que o irmão falou, que Jesus já tinha cumprido. Jesus disse assim, eu não vim revogar a lei, Mateus 5, eu vim cumprir. E Paulo vai dizer em Romanos 10, 4, que Cristo, aí eu vou botar como é que está no grego, Cristo, ele é o cumprimento, o propósito, o objetivo, a finalidade, o fim da lei. Então, Cristo, ele cumpriu a lei moral, a lei social, a lei cerimonial, a lei judicial, a lei alimentar, de não comer comidas e tal, a lei sanitária de purificação, nas festas, o sacerdócio e a lei espiritual. Isso aqui é um outro estudo, mas mostrando que Cristo cumpriu toda a lei correspondente a nós. Agora, os dízimos e ofertas, isso aí não está num contexto de que a gente não possa dar. Então, ele cumpriu. Isso aqui, em outro momento, a gente coloca com mais profundidade, porque a gente tem que entender. Ele cumpriu, mas os dízimos e ofertas continuam, como eu falei em Hebreus 7. Agora a gente devolve para quem? Para Cristo, na igreja. Cristo é o Senhor da igreja? É para Ele. Para que, assim a igreja de Atos fez. Então, vejam aqui, eu também vou falar isso aqui muito rapidamente, nesses minutos ali, promessas que auxiliam aquelas pessoas que abençoam. Quem dá ao pobre, empresta. Provérbios 19, 17, está lá escrito. Quem dá ao pobre, empresta a Deus.
Quem dá com liberalidade, Deus aumenta os seus haveres. Provérbios 11, 24. Quer dizer, Deus aumenta. Quem dá será abençoado. Provérbios 22, 9. E depois vou mandar tudo isso para o pastor. Detalhadamente, os textos aí. A gente está falando rapidamente aqui. Eu vou mandar para o pastor. Depois, né? Eu vou anotar e mandar tudo para ele. Será próspero. Provérbios 11, 25. Será feliz. Isaías 58, 10. Né? Suas necessidades serão supridas. Filipenses 4, 19. Né? Deus vai te recompensar. Mateus 6, 4. O Senhor vai te livrar do dia do mal. O que é o dia mal ou o dia do mal? Isaías 41, 5. É o dia que vai vir aquela dívida. Aí você vai ter condições de... Interessante, eu fui buscar isso aqui. Quer dizer, quando a gente devolve para Deus, veja que estava a maior crise de seca nos dias de Elias. Quem sustentou o profeta? Uma viúva. Sabe de uma coisa? Deus sempre tem uma viúva para te sustentar. Era para dar um glória a Deus, mas tudo bem. Não deve pegar aquela viúva rica não, tá, irmãos? Então, ou aquela ali, o marido perdeu agora. Não. Deus sempre tem alguém para te sustentar. E num momento difícil. Né? Outra coisa, os seus celeiros se encherão. Provérbios 3:10. Não te faltará nada. Provérbios 28, 27. Terá um tesouro no céu. Mateus 19, 21. Interessante que em Jeremias 22, 16, diz que você conhecerá Deus. É? E tem outros textos, depois eu vou mandar para o pastor. Agora, eu vou começar a ir para a minha parte, finalizando aqui, que eu disse, por que eu sou dizimista? Por que eu sou dizimista? Também eu vou mandar isso para o pastor. Porque aqui tem muitos detalhes de texto, 21 situações que eu tenho que ser um dizimista para Deus. Sou dizimista porque o dízimo é santo. É? Levíticos 27, 30. O dízimo é santo. Sou dizimista porque quero ser participante das bênçãos. Sim? Malaquias 3, a gente leu aqui. Sou dizimista porque amo a obra de Deus. Malaquias 3. Tudo tá, muita parte está em Malaquias. Sou dizimista porque não quero ser amaldiçoado. Malaquias 3. Sou dizimista porque não ficarei devendo nada para Deus. Levítico 27. Sou dizimista porque Deus é dono de tudo. Salmo 24, Ageu 2:8. Sou dizimista porque eu mesmo vou gozar os benefícios na casa de Deus. Vai ou não vai? Hein, irmãos? Como é que isso aqui está aqui? Não são dízimos e ofertas que pagam tudo isso aqui? Sim ou não? Onde você está sentado aí, então você não está gozando, você não está tendo benefício daquilo que você devolveu para Deus? E não é na casa de Deus? Casa de Deus. Sou dizimista porque tudo vem das mãos de Deus. Davi disse isso, 1 Crônicas 29, 14. Sou dizimista porque serei bem-aventurado, porque Jesus disse, bem-aventurado dá do que receber. Atos 20, que a gente leu semana passada. Sou dizimista porque Deus ama quem dá com alegria. Isso aí a gente já sabe. Sou dizimista porque não sou avarento. 1 Timóteo 6. Porque olha só, irmãos, quando eu sou avarento e esmago, a coisa sai pelos dedos. Esmago, sai pelos dedos. Então estou ressecando a semente. Sou dizimista porque o meu rico tesouro está no céu. É juros que eu estou dando para Deus. Aprenda uma coisa. Deus sempre vai pagar os juros da espera. Vai ou não vai? Hein? Lembra daqueles últimos que receberam o salário? Eles receberam no final, mas eles não ficaram na praça?
Não ficaram ou não ficaram? Eles saíram da praça? Não, ficaram. Deus vai pagar os juros da espera. Seja o que for que você está esperando em Deus, Ele vai pagar os juros da espera. Está lá. Eu estou preparando as 40 parábolas de Jesus, explicando uma por uma, dentro do seu contexto histórico e cultural, etc. Caramba, eu mesmo estou maravilhado com aquilo. Porque quando Jesus falou aquilo ali, ele tinha um sentido, tudo que ele fala é maravilhoso. Vamos lá, que a hora não passa. Eu sou dizimista porque tudo que eu peço a Deus, eu recebo. Mateus 7, pedi, dá-se-vos-á. Então, sou dizimista porque eu estou pedindo, né? Sou dizimista porque eu obedeço a Deus. Eu obedeço a Deus. Atos 5, eu obedeço. É um princípio, é obedecer. Então, eu vou devolver por obediência. E porque eu amo a Deus, irmãos. Sou dizimista porque Deus promete, ainda que eu não esteja preocupado com isso, mas Deus promete em recompensar. Que a gente acabou de ler aqui. Então, Deus, Ele promete recompensar aquele que é dizimista. Sou dizimista porque... eu quero falar os 21 aqui. Porque Deus, a bênção de Deus, é maravilhoso, está lá em Provérbios 10. A bênção de Deus enriquece. Enriquece ou não? Isso aí dá um texto maravilhoso. Como eu falo, já fico pregador assim, já está pensando um bocado de coisa aqui. Às vezes eu estou escutando pregador, estou anotando 3, 4 pregações. A palavra de Deus ela é viva e eficaz, irmão. Sou dizimista porque receberei de Deus com medida. Lembra que eu li lá em Lucas 6? Isso tudo aqui é para jogar na cara do diabo, do encardido, do perturbado. Aqui, na cara dele. Quando o diabo vier lembrar o teu passado, lembra o futuro dele. O meu passado foi levado na cruz. O teu futuro é o laguinho. Conhece o laguinho? Laguinho de fogo, é lá para você vai. Está lá em Apocalipse 20. Uma vez eu falei isso para um endemoniado. O demônio, não, eu não vou para lá. Vai para lá sim. Eles sabem que vão para lá. Por isso que quando lá em Gadara, veste-nos atormentantes do templo. Lembra que o demônio falou isso para Jesus? Eles sabem que vão para lá. Eles sabem que vão para lá. Sou dizimista porque Deus me escolheu e me nomeou. João 15. Então eu sou dizimista porque Deus te escolheu, irmãos. Deus me escolheu, Deus escolheu todos nós. Sou dizimista porque Deus suprirá, estou terminando, todas as nossas necessidades. Filipenses 4,19. Supre ou não supre? Todas. Eu não vou contar aqui testemunhos, porque eu sei que muitos aqui têm. Por isso que quando eu pastoreava, eu sempre trazia pessoas para dar testemunho, né, do que Deus abençoou através dos dízimos e ofertas. Até para os irmãos serem edificados. Porque não é só uma questão de dinheiro, é uma questão espiritual. Sou dizimista porque o meu salário não será posto num saco furado. Lembra de Ageu 1? Aí a pessoa fica lá, caramba, eu coloco as coisas, parece que nada acontece, saquetel furado. Mas olha o que o profeta diz. Vocês estão preocupados com a vida de vocês, enquanto que a casa de Deus está em ruína. Então, crente que não se preocupa com a casa de Deus, estando na casa de Deus, está com o saco furado. Vai continuar saindo. Estão entenderam, né? Isso aí é difícil falar amém, mas tudo bem. Vai lá. Sou dizimista, aqui é forte. Sou dizimista porque anulo o demônio da miséria e da maldição. Joel capítulo 2. Então, tudo isso aqui e outras coisas mais que eu não falei, que eu vou passar para o pastor. Não estou dizendo, talvez até essa semana, que eu rapidinho lá, pelo zap, aí depois ele distribui com os irmãos aqui, né? Até um outro pastor me pediu esse mesmo estudo hoje, pediu para o mês que vem, né? Mas eu peço, irmãos, que também tem esse aqui que eu não falei, princípios de um ofertante, que está lá em Êxodo 35, 21, só que só tenho 5 minutos. O pastor falou até meio-dia, eu só vou falar, mas eu vou mandar para ele. Está lá em Deuteronômio 35 e outros textos. O que é o ofertante? Minha oferta tem que ser sem defeito.
o melhor. Minha oferta tem que ser voluntária, sem pressão. Tem uns textos aqui. Minha oferta tem que ser a primícia, não é resto. Minha oferta tem que ser com alegria, por participar. Algumas coisas aqui são semelhantes com o que eu já falei, mas numa outra perspectiva. A minha oferta tem que ser com liberalidade, quantas vezes for necessário. A minha oferta, ela tem que ser aceita. O que é aceita? Ela veio de procedência legal. Uma vez um irmão falou para mim assim: pastor, o senhor aceita dinheiro de miliciano? Eu olhei para ele assim. Sabe que eu vou te responder isso? Tem um pastor amigo meu, que ele é pastor lá no Chapadão, foi minha ovelha. Um dia lá, o rapaziada no movimento, viu que ele fazia um trabalho na igreja, levou para ele 100 mil. Pastor, aqui para o senhor fazer o trabalho da igreja. Ele olhou assim: você está maluco? Mas, pastor, isso é dinheiro de morte, isso é dinheiro de sangue. Aqui é a casa de Deus. Os caras ficaram com tanto temor. É a única igreja lá em cima que os caras respeitam. Mas tem uns lá que aceitaram, tem que esconder a arma depois. Entendeu? Então, os caras respeitam ele. Falou pastor Alexandre Lima. Guarde-se não, se você chegou lá, pastor Alexandre Lima, os caras, opa, respeita, porque ele também não tem conversa. Então, procedência legal. Ai, mas isso aqui foi de um esquema que eu recebi, vou ofertar lá para o pastor. Por favor. Preparada com antecedência, separada de coração. Né? Outra coisa, tem que ser o que é seu. Aí o pastor vai, não vou falar pastor aqui não. Aí o irmão vai e pega o dinheirinho lá da esposa e oferta sem falar com ela. Aí dá problema, hein? Aí dá problema. Você pega uma coisa que não é sua e oferta lá. Não, você oferta o que é seu. Sair da gabinete, hein, pastor? Eu já fiz alguns. Olha só Jesus. Dá muito gabinete. E para o sustento dos que ministram diante de Deus. Irmãos, eu não vou mais continuar. Quer dizer, não que eu não possa continuar. É porque o horário bateu ali. Eu sei que vocês, e essa hora começa a bater a barriga, outras coisas. Espero que os irmãos tenham entendido um pouquinho. Mas muito do que eu não falei aqui, eu vou mandar para o pastor o texto aí. Ele até faz depois um estudo com mais tempo com vocês aqui, mas eu acredito que vocês entenderam, né? Hein? Amém. Não dê nenhum lugar para o diabo sobre dízimos e ofertas. O que é Deus, é de Deus. E eu sei que Deus vai abençoar muito a sua vida. Amém? Deus abençoe. Em nome de Jesus.